E pessoal, vim compartilhar uma característica minha, que eu tenho trabalhado para melhorar há muito tempo. Porque ontem eu estava no churrasco do Fernando, no aniversário do meu marido, e conversando com as meninas, elas falaram que elas jamais imaginariam que eu tinha essa característica. Eu acho importante dividir. Lembrando que eu tô trabalhando dia após dia para mudar isso, tá, gente? Por favor. Mas ontem a gente estava falando sobre reativismo. Eu sempre fui um ser humano super reativo, de não levar desaforo para casa, de ter discussão, de brigar pelos meus direitos, pela minha opinião, sempre incisiva, em qualquer roda de conversa, eu não me contentava em escutar, eu sempre precisava dar minha opinião. E é claro que dessa forma eu acabei gerando muitos transtornos para mim mesma. E eu lembro de alguns fatos que me marcaram bastante, mas é importante explicar o porquê que eu sou tão reativa assim, apesar de não parecer. Eu fui criada pela minha avó. E a minha avó sempre foi essa mulher que teve que se endurecer para poder vencer na vida, para poder conquistar o dela. Minha avó era gari, foi gari, sempre trabalhou como gari em Linhares. Então, para pensar por tudo que ela já passou num momento assim do mundo em que existia um altíssimo preconceito em relação ao trabalho dela, classe social dela, mãe solteira, isso há 70, 60 anos atrás. Então, assim, ela foi criar essa neta falando justamente isso. Minha filha, você não pode baixar a cabeça para as pessoas, não. Senão você vai ser dominada. Se a pessoa te ferir, você também tem que ir atrás, enfim. Então ela foi moldando um pouco essa questão da minha reatividade. Eu não digo que é caráter, porque caráter é outra coisa. E é sobre isso que eu quero explicar. Eu tive consciência dessa minha situação de reação quando eu fiz uma viagem para São Paulo com as meninas. E houve uma discussão na mesa. E depois dessa discussão, uma pessoa que mal me conhecia falou assim: por que você é tão ferida? Por que você é tão reativa? E aquilo me fez pensar. E me fez questionar o porquê que eu precisava dar a minha opinião numa situação de discussão. Por que eu não poderia ficar quieta e me abster daquela situação? E é claro que teve vários outros casos. Eu já discuti em praia, por exemplo. Roda de amigos que nem eram amigos meus, dando opinião controversa. E todo mundo quieto e tranquilo, escutando a opinião da pessoa que era completamente... enfim, também não vem ao caso. Eu tive que ir lá. Eu tive que dar minha opinião, eu tive que falar que a pessoa estava errada. Isso gerou transtorno pra mim. Aí você pergunta, né? E pro Fernando, como é que é isso? O Fernando é um apaziguador, é uma pessoa tranquila, calma, que sempre se coloca dessa forma em relação às minhas reações. Amor, calma, fica tranquila. Não precisamos disso, não precisa disso. Fica tranquilo, fica calma. E o ano passado eu resolvi definitivamente mudar. O ano passado, gente. Por quê? Porque eu sempre trabalhei também no meio político, com políticos, com maioria homem. Então eu sempre também tive que impor, além de respeito, a minha voz para ser escutada, para ser acolhida no sentido profissional, porque senão passariam por cima de mim. Então tudo isso foi me moldando muito em relação às minhas reações, em relação a como que eu me portava em relação à vida, entendeu? A última situação que eu vivi foi na praia. As crianças estavam pegando coisas de uma expressão religiosa. E foi um caos, porque se ofenderam, pediram pra parar, e eu não é um pouco sem controle, como eu já expliquei aqui. E, cara, foi uma confusão. Minha mãe tava comigo, ela falou, vamos embora. Aí eu falei, não, não vou. E depois dessa situação, eu falei assim, cara, eu não quero mais passar por isso. Se não me couber, eu saio. Se eu não compactuar, eu me calo. Eu não quero mais ficar passando por essa situação de ser reativa e ter reação em tudo na minha vida, porque está cansativo demais. Chegar da maturidade, pelo amor de Deus, tô 40 anos. Se eu não puder me mudar pra melhorar a minha vida, minha qualidade de existência, eu tô lascada. E, gente, você tem o controle energético, visceral, de toda a sua vida, sabe? Da sua alma, do seu espírito, dos seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Você olha de longe e fala, não vou compactar com isso, eu não vou fazer isso comigo. É cansativo demais fazer da forma como eu tô vivendo, viver desse jeito. Eu não vou querer. Então, depois disso, cheguei em casa, falei com o Fernando que eu não iria mais reagir. Ele falou, epa! E desde então tenho escolhido as minhas guerras, as minhas lutas. Conversando com a Mari, com a Tassi, com a Vera ontem, eu falei, eu era assim, porque hoje eu me policio pra não me envolver com essa energia. Porque quanto mais você vive uma situação de caos, mais você atrai ela. Ah, mas como mudar? Mudando, escolhendo outra rota, se calando no meu caso, saindo de determinados lugares. Não me envolvendo com pessoas que têm essa energia também. Até porque tudo isso é muito contagioso, né? A energia ela é vibracional. Então, se você tá perto de pessoas reativas e você já tem essa característica, pronto, pimbou, entendeu? Então, eu fiz essas escolhas e graças a Deus por isso eu tenho melhorado muito. É claro que dependendo da situação, uma situação profissional, cara, com a maior educação, maior tranquilidade, de uma forma completamente diferente de tudo que eu já vivi anteriormente, na história da minha vida, eu reajo de forma muito diferente. Eu busco uma Suelen que eu nunca tive acesso. Que é essa Suelen mais calma, mais contida, mais calada, mais tranquila, mais... uma Suelen da escuta, não é uma Suelen da fala. E eu tenho gostado infinitamente mais de viver dessa forma.
A nossa opinião, ela não tem que ser dada em todos os lugares. Você não tem que ser incisivo em tudo na sua vida, sabe? A sua avó, no caso a minha, ela passou por aquilo e aquilo foi necessário para ela. Olha a sua realidade, olha a sua vida, olha, né, tudo que você vive, quão diferente é. Aí você me pergunta, mas por que você começou todo esse papo? Vamos lá? Comecei todo esse papo pra te dizer que nunca é tarde pra mudar. Eu tô aqui no auge dos meus 40, entendeu? Mudando e decidindo mudar. Às vezes você fala, ai gente, eu não aguento mais ter esse tipo de gente à minha volta. A mudança tá em você. Ai, eu não quero mais esse trabalho me faz mal, tal. A mudança tá em você. Eu não quero mais esse estilo de vida, esse parceiro não tá legal, essas amizades. A mudança é você. E a decisão. Decida e vá. E siga aquela linha de raciocínio. Eu tenho escolhido isso, inclusive na minha maternidade, meu filho tá aqui, acordou agora, lindo. E também de não reagir, sabe? Ser mais da escuta. Você ficaria fascinado caso você vivesse um dia aqui na minha casa e entendesse o quão interessante é escutar os meus filhos. Eu aprendo tanto, sabe? Eu sinto mais amor, mais paz na maternidade. Então, assim, a escuta, a tranquilidade, a calma, são coisas que a gente atrai só pro nosso bem e pro bem dos ambientes que nós transitamos. E faz muito bem mesmo pra saúde, pra vida. Coisas boas são mais geralmente geradas através dessa energia. Tanto que eu tenho vivido coisas extraordinárias. Setembro vai ser um mês assim abençoadíssimo, graças a Deus, começando por hoje. E é isso, essa é a mensagem que eu tenho pra te dizer. Eu resolvi mudar. Se você resolver mudar, dá tempo.